Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo falando de mais um movimento. Estou fazendo uma série de vídeos falando dos movimentos da igreja, resgatando um pouquinho a sua história, a sua mística, sua espiritualidade, como que ele é no Brasil e algumas críticas feitas ao movimento. Esse é o esquema dos movimentos que eu estou tratando aqui, independentemente de quais sejam eles, para que você conheça. Então, se você está passando agora por esse canal e está vendo pela primeira vez, tem outros vídeos anteriores falando de movimentos, tem uma série de outros vídeos falando de pastorais, falando da nossa igreja. E se você está passando agora e ainda não se inscreveu, convido você a se inscrever, a fazer parte deste canal. Vamos lá então com o vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o movimento Focolare. Você já ouviu falar dos focolares? Conhece alguma pessoa ou algumas pessoas que participam deste movimento? Tem na sua paróquia pessoas que participam dele? Vamos conhecer um pouquinho então do movimento Focolare ou dos focolarinos, como são chamadas as pessoas que participam deste movimento. Esse é um movimento genuinamente italiano. Ele nasce na Itália, mais especificamente na cidade de Trento, no ano de 1943. E a fundadora desse movimento é Chiara Lubich, uma pessoa inspirada por Deus, que teve aí uma visão de igreja muito baseada no Evangelho, e ela queria então trazer essa visão de igreja na sociedade para que as pessoas pudessem viver em comunidade, em comunhão e pudessem partilhar seus bens, seus dons, seus talentos. Chiara Lubich começou esse movimento muito jovem, ela tinha apenas 23 anos, ela reuniu algumas amigas lá em Trento e tentou fazer algo e quis fazer algo um tanto quanto ousado. E foi tão ousada a proposta de Chiara Lubich que ela ganhou o mundo. Em 1962, o movimento dos focolares ganhou a aprovação do Papa João XXIII. E Chiara Lubich tinha nessa época apenas 19 anos. Então, já na sua origem, esse movimento já demonstrava que iria crescer muito, que iria ter muitos adeptos e que ele iria trazer uma contribuição espiritual para a igreja gigantesca. E foi, de fato, o que esse movimento trouxe. A palavra focolare, ela significa lareira, ela tem conotação de lar, de casa, de aconchego, de lugar de segurança. E foi um pouco isso que Chiara Lubich idealizou, de ter comunidades que fossem oásis de segurança numa sociedade tão insegura. Ela conseguiu catalisar o verdadeiro sentido de comunidade no seu projeto de igreja. E ela vai receber, então, o nome de Obra de Maria, tendo, então, Maria como a referência fundamental nesse movimento. Ele vai receber esse nome do próprio Papa João XXIII, durante o Concílio Vaticano II, e ele vai ser um movimento ecumênico, mesmo tendo Maria como referencial, tanto é que as comunidades, as cidades, que já falo dela daqui a pouquinho, que vão ser criadas pelo movimento Focolare, vai levar o nome de Mariápolis, cidade de Maria. Então é um movimento ecumênico porque ele tem como objetivo levar ao mundo a mensagem da unidade, que todos sejam um, ou seja, cooperar com a
construção de um mundo mais unido, de um mundo mais justo, de um mundo mais fraterno. Então, ao mesmo tempo que é uma proposta espiritual, ela é uma proposta social. É uma proposta de uma espiritualidade encarnada na realidade, na sociedade. Não é algo além, embora Chiara Lubich quisesse fazer aí dessas Mariápolis verdadeiro oásis nesses desertos que o mundo representa. Esse movimento é formado por homens e mulheres, por leigos e consagrados. Tem muitos padres que participam desse movimento, que vivem essa espiritualidade, a espiritualidade focolarina, muitas religiosas, muitas freiras e muitos bispos. Então é um movimento que agrega pela sua espiritualidade, pelo seu projeto de vida, pessoas leigas e consagradas. No Brasil, esse movimento vai chegar em 1958. E ele vai chegar no Nordeste, mais especificamente na cidade de Recife. E ele foi trazido aqui para o Brasil por 3 pessoas que eram do movimento focolar lá na Itália, vieram para cá e fundaram no Recife a primeira comunidade dos focolarinos, a primeira comunidade Mariápolis, podemos dizer. E a partir de então eles passaram a comunicar as suas experiências de vida de comunidade, de partilha, de economia, de comunhão para outras pessoas, indo às paróquias, às escolas, aos hospitais, às famílias e inúmeras outras instituições, levando a proposta focolarina, a proposta dessa espiritualidade. Então, em 1900, na década de 60, mais especificamente no ano de 1967, é criado em São Paulo o Centro Mariápolis. Ele chega em São Paulo no ano de 62, abre ali um Centro Mariápolis e depois, em 1967, é inaugurada lá em Cotia, São Paulo, a Cidade de Maria, a Mariápolis Araceli, e atualmente parece que ela chama Gineta, que foi uma das primeiras que veio para o Brasil, mas é muito mais conhecida a cidade de Mariápolis, lá de Cotia, na Grande São Paulo, como Mariápolis Araceli. E ali então abriu-se esse centro e construiu esta cidade, onde tem muitas atividades, onde se vive essa economia de comunhão, e aonde se partilha seus bens, aonde as pessoas que ali vivem fazem votos de pobreza, de doar os seus bens, os seus dons para a comunidade, para o Centro Mariápolis. Há uma partilha de bens, de talentos, de dons, e ali então se vive essa espiritualidade. Esse centro é um centro referência para formação, para retiro, para encontros de espiritualidade na linha focolarina. Surgiram depois outros centros Mariápolis que foram se espalhando para o Brasil. Trouxe aqui apenas alguns deles, o de Recife e o de São Paulo, mas também foi fundado em 65 um centro Mariápolis em Belém, em 1973 em Porto Alegre e em 1978 em Brasília. Hoje existe centros Mariápolis em quase todas as capitais de estados do Brasil. É um movimento que se espalha bastante, que tem uma boa estrutura. Vale lembrar que Chiara Lubich esteve no Brasil algumas vezes. Ela veio pela primeira vez no Brasil no ano de 1961, lá no Recife. Depois ela retornou mais 5 vezes para o Brasil. E a última vez que Chiara Lubich esteve no Brasil foi em 1998. Chiara Lubich esteve com vários papas,
vários papas, 2 papas ou 3, né, todos os papas do período em que ela esteve, de João 23 até João Paulo II, ela esteve com todos eles tinham um carinho muito grande por Chiara Lubich. Então, o que rege a vida focolarina, entre outras coisas, além da espiritualidade, que é uma espiritualidade muito marcante, é a economia de comunhão, ou seja, colocar em comum a riqueza produzida e fundamentar a dinâmica operacional da comunhão e a fraternidade. E isso não só com as pessoas que fazem parte da vida focolarina das cidades de Mariápolis, mas com empresários. Há muitos empresários que vivem a espiritualidade focolarina e que vivem a economia de comunhão, pessoas de bens e que partilham os seus bens. O carisma do movimento focolarino é o carisma da unidade. Tudo está unido, dizia Chiara Lubich. Há uma inter-relação em todas as coisas. É aquilo que o Papa Francisco fala atualmente, da casa comum, do planeta, onde tudo está interrelacionado. Chiara Lubich já visualizava isso há bastante tempo. Ela dizia, quando algo é prejudicado aqui, os reflexos deste ato vai repercutir em outras situações, em outros lugares, tanto atos bons como atos ruins. Ninguém sai leso de um ato, seja ele bom ou ruim. Por isso, então, ela fala dessa unidade, dessa inter-relação das coisas e, claro, das pessoas. Qualquer pessoa pode fazer parte do movimento focolarino. Ele não é um movimento excludente, é um movimento que acolhe pessoas de qualquer raça, de qualquer credo, de qualquer gênero, de qualquer idade, basta querer viver a espiritualidade focolarina. E ele se caracteriza como uma grande família. A partir do momento em que a pessoa passa a fazer parte do movimento focolarino, ele se sente em família, há essa identidade, essa parceria, as pessoas se identificam umas com as outras. Esse é um gesto muito bonito que, se espalhar pela sociedade, a sociedade fica mais unida. E era esse o objetivo de Chiara Lubich e é também uma das metas das pessoas que participam do movimento focolarino. Nas comunidades vivem pessoas que fazem votos. Então tem 2 categorias de pessoas, as que vivem em família, na sociedade, apenas com a espiritualidade do movimento, e aquelas que vivem nos centros Mariápolis, nas cidades de Maria. Aquelas fazem votos de castidade, fazem votos de pobreza e fazem votos de obediência ao movimento, de viver em função do movimento, de doar a sua vida para o movimento. E o movimento, ele tem a sua espiritualidade, como eu disse, que é uma espiritualidade marcante em vista do bem comum. Por isso, preza-se muito a vida comunitária. E aí o lema é para que todos sejam um, baseado lá no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 21, para que todos sejam um. Esse é o lema dos focolarinos, do movimento focolare. E o movimento focolare, ele articula em 12 pontos. Quais são esses 12 pontos? Número 1, Deus amor. Número 2, a vontade de Deus. Número 3, a palavra. Número 4, o irmão ou irmã. Número 5, o amor recíproco. Número 6, Jesus eucarístico. Número 7, a unidade. Número 8, Jesus abandonado. Número 9, Maria. Número 10, a Igreja. Número 11, o Espírito Santo. E número 12,
Jesus no meio, com esses 12 pontos que lembram pilares da espiritualidade e do carisma focolarino. O movimento focolar se estrutura e forma as suas comunidades. Como todo movimento, o movimento focolar também tem suas críticas. Quais são as críticas mais comuns que as pessoas fazem do movimento focolarino ou dos focolares? Selecionei aqui algumas, se procede ou não, ali as pessoas que vivem esse movimento vai dizer, mas é o que a gente ouve as pessoas dizerem. Uma das críticas é que dizem que é um movimento fundamentalista, com reação ao liberalismo da teologia. Ele surgiu com essa proposta, então alguns acusam o movimento de ser fundamentalista, de ser um movimento totalitário, de ser um movimento ultraconservador. Não consegui enxergar muito isso no movimento, não. Pelo pouco que eu conheço, não pareceu ser de linha conservadora, até porque tem uma abertura muito grande na sociedade. Mas alguns fazem críticas dessa natureza ao movimento. O movimento tem também, como todo movimento, um logotipo. O logotipo do movimento focolar são duas faixas transversais, como se ela fosse um raio. Uma faixa maior, azul, e uma faixa menor, amarela. A faixa azul refere a Maria. A faixa amarela, ela lembra as pessoas que estão ali nos braços de Maria. É Maria que abre os seus braços para o ser humano, sobretudo o ser humano sofredor, para sustentá-lo, para enxugar suas lágrimas e orientar na sua caminhada rumo ao reino definitivo. Então a faixa amarela, ela lembra a faixa azul maior lembra Maria e a faixa amarela indica então o próprio movimento focolar, as pessoas que estão ali conectado com Maria. Esse é um pouco o resumo desse movimento tão significativo dentro da igreja, com aprovação eclesiástica. E se você quer deixar seus comentários aí embaixo, ele é muito bem-vindo. Deixe seu comentário se você conhece o movimento focolar, observações que você queira fazer, claro, sempre respeitosa. Todos os movimentos aqui são tratados com muito respeito, porque todos eles são reconhecidos pela igreja. Deixe também aí o seu comentário respeitoso. Deixe também sua sugestão de movimentos que você gostaria de ver tratado aqui nesse vídeo. Eu vou anotando todos e no momento oportuno eu tratarei do movimento que você sugeriu. Quem sabe o próximo vídeo seja o movimento que você sugeriu. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.